Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado a essa igreja linda, querida, por me convidar para estar aqui hoje. Obrigado, pastor Sandro. Obrigado ao seu pastor auxiliar, que eu não sei o nome dele aqui agora. Erivan? Muito obrigado. E obrigado aos anciãos também e a todos os convidados para essa noite. Quero cumprimentar também os internautas que estão conosco pelo canal do YouTube da igreja. E esse sermão vai ficar disponível. Amanhã eu vou colocar esse conteúdo também no meu canal. Mas estamos agora ao vivo aqui pelo canal do YouTube da igreja. Se você quiser mandar o link para alguém agora, poderá fazê-lo para que alguém possa acompanhar a mensagem de hoje. Certo? Eu já estive aqui mais cedo, às 6h15, 6h30, nós tivemos aqui uma classe bíblica e já havia um grupo bom aqui. E os que chegaram depois sejam muito bem-vindos e que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Antes de eu abrir a Bíblia para a exposição da Palavra de Deus, eu queria dizer que nós preparamos um coração como esse para entregar aos nossos convidados. Ou seja, gostaríamos que esse cartão fosse entregue para as pessoas que não são membros da igreja adventista. Mesmo que você já frequente essa igreja há muito tempo, mas se você não é membro da igreja adventista, eu gostaria carinhosamente, respeitosamente, que você recebesse um coração como esse, e eu vou explicar o motivo e o uso que faremos dele. Então, por favor, você que é nosso convidado, ou que está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela 10ª, ou você que está aqui há muito tempo, que não é membro da igreja adventista, por favor, levante a sua mão. Levante sua mão, não tenha medo, não é nada ruim, é coisa boa para vocês. Levante a mão. A equipe está pronta aí com os corações? Deixa eu ver se a equipe está pronta. Eu precisaria que a equipe fosse grande. Não apenas 2 pessoas, para a gente ser rápido. Eu vou pedir que alguns venham aqui na frente alguns aqui, e começa daqui para trás e outros de trás para frente. Levante a mão agora que eles vão entregar para você um coração e uma caneta, eu acho, né? Isso, pega o coraçãozinho. Depois que todos receberem o coração e uma caneta, eu vou então explicar o uso desse coração. E para você que está vendo a gente pela internet, você não vai ter esse coraçãozinho físico, mas o que vai acontecer com o uso dele, você em casa, ou onde você estiver, vendo pela internet, também poderá participar. Tá bom? Só espera um pouquinho para que todos aqui recebam o seu coraçãozinho. Que não é tãozinho, né? Ele é grandinho, né? Tem alguém que ainda não recebeu? Levante a mão, por favor. Todos já receberam? Ok. Bom, esse coração, ele tem aqui na parte da frente uma parte azul e uma parte mais clara, mais cinza, eu diria. Então, na parte azul diz Caravana Jesus, restaurador da vida, e do outro lado está escrito Minha Decisão. Por favor, pegue uma caneta agora e preencha comigo esse coração. Vou pegar a minha aqui está a minha caneta, pegue a sua, por favor. E diz assim, aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Se você aceita, eu sei que você aceita, claro que sim, marque um X na primeira. Segunda frase, aceito a Jesus como meu Salvador. Eu tenho certeza que todos aceitam. Então, marque a segunda frase. A terceira diz assim, aceito fazer um curso bíblico gratuito. Nós já começamos o curso aqui hoje. E quem não começou ainda e quer começar, pode marcar a terceira se você desejar. E a última frase é assim, desejo ser batizado em breve. Se você gostaria de ser batizado na igreja adventista, não importa a data, em algum dia, em algum momento, se você falar, olha, sabe que é uma boa ideia? Um dia eu quero ser adventista. Aí você marca essa última frase. Fique bem à vontade para marcar ou não. Mas se eu fosse você, eu marcaria. Fica a dica. Ok? E aí, aqui embaixo, escreva, por favor, o seu nome e um número de telefone. Se você colocar o nome e um número de telefone, já é suficiente. Deixa eu lhe garantir que você poderá colocar o seu nome e o seu telefone sem medo. Nós sabemos a lei de LGPD, fique tranquilo. Esse conteúdo não vai ser passado para ninguém, para nenhum político, para nenhum comércio, para ninguém. É de uso exclusivo da igreja, tá bom? Então pode colocar o nome e o telefone sem medo, eu garanto a você.
Tá bom? Aí depois que você colocar essas informações, guarda o coraçãozinho aí dentro da sua Bíblia, como eu vou fazer com a minha aqui agora. Guarda aí, eu vou fazer a meditação bíblica e no final nós vamos entregar o coração a Jesus. Amém? Amém? Ah, bom. Pensei que só eu ia dizer amém aqui, uai. Ok, então agora estamos prontos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Lembra que Lucas faz parte então dos evangelhos, para os que estavam aqui na classe bíblica. Tá? Lucas, por favor, capítulo de número 7, versículos de 11 a 17. Repetindo, Lucas 7, de 11 a 17. Eu quero agradecer à equipe do Ministério da Família por abrir esse espaço para eu falar aqui hoje. Eu sei que eles já falaram que estão encerrando um programa especial dedicado à família. E por causa dessa informação eu fiz um ajuste aqui no meu tema para eu falar algo que tem a ver com aquilo que vocês fizeram nesses últimas semanas ou até meses, não tenho exatamente certeza, mas por tudo que vocês fizeram aqui. Então eu estou fazendo aqui um ajuste para ficar dentro dessa linha de pensamento. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Com certeza absoluta, você já leu esse texto pelo menos uma vez. E com certeza muitos já ouviram sermões sobre esse assunto. E se vocês já ouviram sermões sobre esse assunto, ou se já leram esse assunto, eu tenho certeza que vai ser melhor então o nosso culto hoje. Porque é um assunto conhecido, é mais fácil da gente trabalhar e meditar nele. Prestemos atenção. A Bíblia conta uma história muito assim especial e específica. A Bíblia está falando de uma família pequena, bem pequena, formada por 3 pessoas apenas. O marido, a esposa e apenas um filho. Família esta que não estava nos padrões judaicos. As mulheres judias, os casais de judeus, normalmente tinham e têm muitos filhos. Assim como as mulheres muçulmanas também, costumam ter bastante filhos. E essa família não estava exatamente no padrão da época, porque na época era comum ter muitos filhos. Neste caso, esse casal tinha só um filho, um menino, apenas um. Então, foi uma família pequena. E essa família era uma família feliz. Imagina uma família aqui de Águas Claras, aqui de Brasília. Imagina uma família feliz, uma família abençoada. O casal, marido, mulher, pai e mãe, e o filho, que saem juntos, que têm seus programas juntos, que viajam, que passeiam e que frequentam a igreja, e pessoas abençoadas e felizes. Mas um dia aconteceu uma tragédia nessa família. Por que será que tem que acontecer, né? Não seria bom ser felizes para sempre? Seria. Mas infelizmente não é assim. E eu estou falando para você que faz parte de uma família. Todos fazemos parte de uma família. Alguns aqui têm uma família maravilhosa. Outros têm uma família maravilhosa, porém pessoas feridas. É ou não é? Pessoas machucadas. É ou não é? Eu sei bem o que eu estou dizendo. E vocês também sabem. A família é um projeto de Deus, todos nós sabemos isso. E é tão de Deus que o diabo odeia as famílias. E ele vai tentar de tudo para destruir as famílias. Essa família pequena, feliz, abençoada, de repente aconteceu uma tragédia nela.
E talvez aqui eu esteja falando para alguém que já viveu uma tragédia na família. Tragédia física, emocional, espiritual, ou até mesmo algum outro tipo de tragédia. Uma perda, é ou não é? Uma doença, alguém que está numa cama essa noite, alguém que está sofrendo muito, e você está aqui, mas você sabe que tem alguém da tua família sofrendo bastante. Enfim, todos nós, de alguma maneira, vivemos esse drama, né? E essa família passou por uma tragédia, um drama. O que aconteceu com essa família? Um dia, o marido, o pai, ficou doente. Todos nós, em algum momento da vida, ficaremos doentes. E esse homem ficou doente. Foi ao hospital, fez os exames, fez o tratamento, tudo que podia fazer, fez tudo que estava ao seu alcance. Mas a coisa não resolveu. E ele foi piorando, 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 e veio a óbito. Bom, quando ele veio a óbito, aí é um problema. Perder o pai, perder o marido, perder o cônjuge. Você sabe como isso é terrível. Perder alguém da família. E de repente esse homem falece. Bom, aí a casa caiu, desabou. Por quê? Porque naquele tempo as mulheres não eram valorizadas. Se você percebe a luta das mulheres hoje, que é uma luta diária, constante, sim ou não? Constante, você não é capaz de imaginar como era nos dias de Cristo. Era muito, mas muito pior. As mulheres, para vocês terem uma ideia, não eram nem contadas. Quando tinha uma contagem assim, contavam só os homens. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Então a mulher não tinha valor, não tinha valor quase nenhum, eu diria. E essa mulher sofreu muito, porque o marido morreu, e porque agora ela teria que enfrentar a sociedade sozinha, sem marido, sem um homem. Então a barra era mais pesada, a luta era maior, porque havia todo esse problema na sociedade, que tem hoje, mas que foi muito pior no passado. Então essa mulher agora enfrentava esse problema, a perda do marido, viúva, sozinha. Quanta coisa passava na cabeça dela. Como eu vou agora sustentar o meu filho? Como eu vou viver agora? Eu não tenho condições de trabalhar, não posso trabalhar. E as pessoas não vão me dar abertura, não vão me dar espaço. Ou seja, estou numa situação difícil. Ou seja, a esperança dela foi ferida. Não que acabou a esperança, mas a esperança foi ferida. Houve um ferimento na esperança dela. Houve uma interrupção momentânea nos seus sonhos, nas suas ideias, nos seus projetos, em relação ao seu futuro. Porque o marido estava morto. E ela vivia nesse contexto que acabo de relatar aos senhores. Bom, mas nem tudo estava perdido, porque ela tinha um filho, e o filho era homem. Então isso dava um pouco de esperança para ela. Ela pensou, bom, meu filho pode me ajudar. E era um garoto já crescido e tal. Então ela se apegou a esse menino. O tempo passou, e um dia, outra tragédia. Porque o seu único filho também ficou doente. E o seu único filho foi piorando. Fizeram tudo o que podia. Buscaram ajuda em todos os lugares possíveis. Nada resolveu. E o seu único filho, querido, amado, razão da vida dela, a esperança dela estava nele, ele também vem a óbito. Também morre. Bom, agora sim, a mulher perdeu o chão. Agora sim, estava sem esperança. Agora sim, ela estava acabada. Agora sim, ela estava derrotada. Porque o seu único filho estava morto. E a morte de seu único filho fez com que ela voltasse ao drama de quando perdeu o marido. Você sabe que um problema de hoje te leva a conectar com outros problemas e outros gatilhos. Eles voltam, não é? Voltam à tona coisas do passado, quando você vive um drama hoje. Então ela perde o filho morre, e ela volta ao marido, volta ao passado, volta a pensar nos preconceitos, nos problemas que ela enfrentava como mulher, e agora o que eu faço? Não tenho marido, meu filho está morto. Essa mulher entrou num quadro depressivo. Ela estava num quadro de depressão profunda, porque ela tinha perdido tudo de mais importante que tinha. Resumindo a história, essa mulher então estava agora indo sepultar o seu filho. E diz a Bíblia que a cidade inteira, reunida,
uma numerosa multidão acompanhava todo o funeral. Você sabe que nas cidadezinhas do interior, cidadezinhas pequenas, quando morre uma pessoa, quase que a cidade inteira segue aquele cortejo, né? E Naim era uma cidade pequenininha. Então, as pessoas todas foram com aquela mulher para acompanhar todo o funeral e sepultar o menino. Claro que ali na multidão tinha pessoas que eram mais próximas dela, outros não tanto. Alguns foram para apoiar, outros foram por curiosidade, aquele negócio todo. Na multidão tem de tudo. E ela estava indo levar o seu filho. Ocorre que naquele dia, naquela hora, Jesus resolveu visitar Naim. Isso não é uma coincidência. Entenda, não é uma coincidência. Por exemplo, estarmos aqui hoje, vocês e eu e vocês, isso não é uma coincidência. Isso é uma providência. Nós não conseguimos ver como Deus vê. A gente não enxerga como Deus enxerga. A gente não consegue entender como Deus age. Mas Deus age. Amém, irmãos? Deus age. Deus trouxe você aqui hoje e Deus me trouxe aqui hoje. Porque alguma coisa Deus quer falar comigo e quer falar com você. Você não veio aqui porque não tinha o que fazer? Eu também não vim aqui porque não tinha o que fazer. Todo mundo tem um monte de coisas para fazer. É ou não é? E muitos estão cansados, queriam talvez estar em casa dormindo. Mas você está aqui. Você não veio aqui por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Nós não estamos aqui assim simplesmente porque nós somos bons e decidimos sair de casa e vir para a igreja. Não, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Jesus saiu de Jerusalém, caminhou vários quilômetros, andou vários quilômetros até chegar a Naim. Irmãos, Naim era uma cidadezinha tão pequenininha, tão insignificante, que ninguém importante visitava aquela cidade. Nenhuma pessoa importante iria lá. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, nenhum político iria a Naim fazer comício, porque não dava votos. Era pouquinha gente. Era melhor ir a outra cidade maior, era muito mais interessante. Ou seja, nenhum artista iria fazer show em Naim. Nenhum grande evento religioso aconteceria em Naim, porque é uma cidadezinha pequena, do nada. E ainda lá tem uma famíliazinha pequena com 3 pessoas, e agora uma mulher sozinha, porque o marido morreu, o filho morreu, e ela está sozinha ali. Quer dizer, quem é que vai pensar em Naim? Quem vai pensar numa pobre viúva, e agora o filho morto? Humanamente falando, ela estava perdida. Jesus não é um político. Jesus não é um artista. Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Está me ouvindo ou não? Ele é o Criador Todo-Poderoso, diga amém. E Jesus sai de Jerusalém e fala, sabe o quê? Eu vou visitar essa mulher. Gente, Jesus saiu para visitar aquela mulher. Porque Jesus conhecia a mulher. Jesus conhecia o marido dela que morreu. Conhecia o filho que estava morto naquele dia. E Jesus foi a Naim exatamente no dia em que o garoto estava morto. E a Bíblia diz que Jesus foi com os seus discípulos. Eu acho que foi a primeira caravana que teve, a caravana da esperança que a gente faz hoje em dia. Acho que aquela lá foi a primeira. Jesus com os seus discípulos, imagina Jesus chegando aqui em Águas Claras, ele e os seus 12 discípulos. Uau, seria extraordinário. E Jesus foi a Naim. E chegou lá no dia em que a mulher estava levando o seu filho único para ser sepultado. Não poderia haver um dia mais significativo, mais impressionante, mais impactante, mais simbólico do que esse dia. Sabe de uma coisa? Jesus está conosco o tempo todo, na alegria e na tristeza. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para você: são nos momentos mais difíceis que Jesus está do seu lado. São nos momentos mais extremos e dramáticos, quando parece que tudo está perdido, é que Jesus está do seu lado. Ele está o tempo todo, mas você vai sentir mais nessas horas mais difíceis. Você vai perceber profundamente isso nas horas mais dramáticas da sua vida. E aqui fala quem passou e ainda passa por dramas como vocês também passam. Jesus chega lá, eu estou imaginando Jesus chegando com seus discípulos à cidade de Naim. Aí Jesus vem, chega, vê a multidão, vê o garoto morto, sendo levado,
e vê uma mulher aos prantos, desesperada, depressiva, perdeu a esperança. Era uma mulher que já pensava o seguinte: ninguém vai me ouvir, ninguém vai me dar espaço, eu estou perdida, sou mulher, ninguém me considera e tal. E Jesus tinha essa situação. Quando Jesus chega em Naim, ele tem esses 3 quadros. Ele tem uma multidão, ele tem um garoto morto, um jovem morto, e ele tem uma mulher desesperada, depressiva, viúva, angustiada. Esses eram os 3 quadros que ele tinha ali. Aí Jesus vem, se aproxima daquela multidão, e Jesus olha para todo mundo assim, vê a mulher ali, vê a multidão, vê o garoto, e aí Jesus tem que tomar uma decisão: quem atender primeiro? É uma boa pergunta, não é? Se você visitasse uma família que está passando por um drama, quem você atenderia primeiro? O marido, a esposa, os filhos? Quem a gente deveria atender primeiro? Nesse caso, se você fosse a pessoa a visitar Naim, você atenderia quem primeiro? Você iria primeiro no garoto que estava morto, porque estava morto, você fala, bom, vou resolver esse caso primeiro. Ou você iria na mãe que estava chorando, ou você iria na multidão? Bom, depende. Se você for um digital influencer, se você for um youtuber, você vai na multidão, porque dá muito mais likes. Sim ou não? Mas se você é um médico estudioso do corpo humano, você talvez ia no morto para fazer uma biópsia, ver o que aconteceu e tal, e tentar estudar o caso. Mas se você fosse uma psicóloga, ou um psicólogo, ou um psicoterapeuta, alguém dessa área, ou um psiquiatra, você iria em quem? Na mãe, que estava angustiada. E aí, Jesus atenderia quem primeiro? Qual seria a ordem do atendimento? A senha, qual seria aí a ordem? Jesus não teve dúvidas. O garoto já estava morto. A multidão, né, a maioria estava ali, sim, sabe, só vendo a coisa passar. Mas quem estava sofrendo mesmo era a mãe. Então Jesus foi até a mãe. Olha que impressionante isso. Jesus se aproxima da mãe. Eu imagino Jesus carinhosamente colocando a mão sobre o ombro dela, dando-lhe um abraço. E Jesus, quando chega na mãe, ele fala uma frase que para mim hoje faz sentido, porque a gente conhece a Bíblia. Mas se não conhecêssemos a Bíblia, a frase de Cristo não faria nenhum sentido. Jesus abraça a mãe e fala uma frase. Quem lembra a frase? Não chores. Olha só, não chores. Gente, qualquer um de vocês, qualquer um de nós que for a um enterro, que for a um serviço fúnebre, e alguém está chorando porque perdeu um ente querido, sabe qual é a orientação que nós temos? É abraçar a pessoa e falar, chora. É ou não é? Chora, e é bom, chora aqui, quer o meu ombro, vem cá. Quanto mais chorar, melhor, porque você vai liberando, é ou não é? Jesus não é como eu e não é como você. Entendeu? Então Jesus chega e faz diferente, e ele pode fazer diferente. Ele abraça a mãe e fala assim, mulher, não chores. Aqui, uma pergunta. Por que ele fala mulher e não fala o nome dela? Sabe por que ele não fala o nome dela? Porque o nome dela é você quem vai dar essa noite. A Bíblia não diz o nome dela. Você quem vai dar o nome para ela. Muitos milagres da Bíblia, a Bíblia não cita o nome da pessoa curada. Porque aquela pessoa curada pode ser você. Porque aquele episódio pode ser o seu. Porque aquela história pode ser a sua. Porque aquela situação pode ser a minha, a sua. Então Jesus não dá o nome para aquela mulher, chama de mulher. Porque pode ser você, mulher, que está aqui essa noite. E pode ser qualquer um de nós, homem ou mulher. Então Jesus chega nela, abraça e fala assim, mulher, não chores. Mas como não chores? Meu marido morreu, meu filho está aqui, como não chores? E tem uma coisa, Jesus fala não chores, mas ele mesmo chorou quando Lázaro morreu. Ele mesmo chorou quando estava entrando em Jerusalém, olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que são enviados. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Ora, se Jesus chorou, como disse para a mulher, não chores? Mas tem uma coisa, o mesmo Jesus que disse para a mulher, não chores, que foi o mesmo que chorou na morte de Lázaro, foi o mesmo que chorou diante de Jerusalém, esse mesmo Jesus é aquele que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga amém, irmãos. Amém. Alegria vem pela manhã. Esse Jesus
que disse não chores, e que chorou, e que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o mesmo Jesus quem disse, sabe o quê? Que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá pranto, nem dor, nem clamor. Porque essas coisas serão coisas passadas. Então Jesus, ele abraça a mulher e diz assim, não chores. E por que Jesus disse não chores? Esse não chores de Jesus, irmãos, foi para curar a depressão daquela mulher. O não chores de Jesus não era uma frase solta assim, sabe? Não era só uma frase. Quando Jesus fala não chores, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim, haja luz e houve luz. Produz a terra ervas verdes e a terra produziu. É a mesma coisa que ele estivesse no mar da Galileia dizendo assim, para o mar, cala-te, aquieta-te. É a mesma coisa que ele chegou diante da sepultura de Lázaro e falou assim, Lázaro, vem para fora. E o defunto veio. Ou seja, a frase de Jesus, as palavras de Jesus são poderosas. Quando ele fala não chores, não é como a minha fala, não é como a tua fala. Esse não chores, ele organizou as ideias da mulher por dentro. Esse não chores arrancou a depressão dela. Esse não chores botou esperança no coração dela. Esse não chores era um milagre interior, era uma cura interior. Por isso disse não chores. Tremendaço. Jesus é demais, não é? Olha o que ele diz para a mulher, não chores. Mas não é só assim um não chores, como você falando ou eu falando. O não chores dele é tremendo. É todo poderoso. Sabe? Não chores, mulher. Em seguida, ele vai no jovem morto. A multidão fica por último. Ele vai no jovem morto e fala assim, jovem, eu te mando. Ó, jovem, eu te mando. Levanta-te. E o defunto levantou. Agora pensa comigo uma coisa importante. Penista, vamos comigo. Pensa comigo uma coisa importante. Raciocina comigo. Que Jesus é esse? Que tem a sensibilidade de falar para uma pessoa depressiva, de falar para uma pessoa sofrida, dizer, não chores. Foi muito carinhoso, não foi? Foi muito amoroso, não foi? Não chores. E em seguida, ele diz assim, para o morto, jovem, eu te mando, levanta-te. Ou seja, em um lado ele é consolador, é intercessor, é um Deus de graça, é um Deus que entende você, é ou não é? É um Deus que faz um cafuné na tua cabeça, cura você e diz eu não te condeno, não é assim? Jesus é assim, mas não é só assim. Ele olhando para o defunto, ele não falou para o defunto assim, ô jovem, quebra meu galho, rapaz, por favor, entendeu? Levanta. Não foi assim não. Jesus não precisa pedir favor não. Ele chegou para o morto e falou assim, jovem, eu te mando. Eu te mando. Não chore, levanta-te. Mulher, não chores. E jovem, eu te mando, levanta-te. Eu fico impressionado com isso. Aí, o menino levantou. Quando o menino levantou, ressuscitou, Jesus pegou o garoto, levou até a mamãe e falou assim, mamãe, aqui está o seu filho. Entendeu agora porque eu te disse não chores? Entendeu agora porque eu te disse não chores?
você e eu não podemos dizer para alguém na situação daquela mãe, não chores, porque você não pode ressuscitar a pessoa. Como a gente não pode ressuscitar, a gente fala chora. Não é assim? Chora. Faz bem chorar. E faz mesmo. Mas porque a gente não pode ressuscitar o morto. Porque se a gente pudesse, a gente não só falaria não chores, como a gente ressuscitaria e resolveria o problema da mãe, do pai, do marido, da esposa, sei lá, de quem quer que seja. Mas quando Jesus ressuscita o menino e devolve para a mãe, ele acaba com o problema daquela mãe. Primeiro ele trabalhou aqui dentro, ó. Entendeu ou não? Depois ele ressuscita o menino, o jovem. Aí devolve para a mãe, resolvido. Só que tem um detalhe extraordinário nessa história. Sabe qual é o detalhe? É que com esses dois atos, de curar a mãe primeiro, e ressuscitar o filho depois, e devolver o filho para a mãe, com essa atitude de Cristo, com esse milagre de Cristo, ele alcançou a multidão inteira. Percebeu? Ele alcançou a multidão inteira. Você quer impactar Águas Claras inteira? Você quer impactar essa cidade ou esse bairro aqui inteirinho? É só viver a experiência com Jesus, como essa mãe e esse filho viveram. Se Jesus fizer um milagre na sua e na minha vida, se Jesus ressuscitar cada um de nós, nós vamos impactar essa cidade. Sabe por que essa cidade não está mais impactada? Porque nós ainda estamos mortos. Ou estamos enfermos. No dia em que Jesus ressuscitar a mim e a você, a cidade inteira vai ser impactada. Porque o maior sermão não é o que eu estou fazendo aqui. O maior sermão é uma vida perdoada. É uma vida resgatada. É uma vida transformada. É uma pessoa ressurreta, ressuscitada. Esse é o maior sermão que alguém possa pregar. Não tem outro. Porque se a gente só fala e não é alcançado por essa misericórdia, é contraditório. E aí não tem poder. Jesus ressuscita o menino, devolve para a mamãe. E depois Jesus faz o milagre que alcança a multidão inteira. Isso é muito profundo. Agora é conosco. Agora é com você e é comigo. E é com você, internauta. O tempo passou, os anos passaram, e nós estamos aqui em Águas Claras 2000 anos depois desse episódio. E nós estamos no mesmo drama daquela família. Temos tido perdas, e cada um em áreas diferentes, mas todos nós vivemos perdas. E existem perdas que são irreparáveis. Só serão reparadas na volta de Cristo. Todos nós somos feridos o tempo todo, por palavras, por atitudes, por falta de atitudes, por falta de palavras. Porque não só as palavras ferem, mas a falta delas também fere, dependendo do momento e do contexto. Nós estamos passando por um momento semelhante ao momento daquela mãe, daquela mulher. Mas o que aconteceu lá quando Jesus chegou é o que vai acontecer aqui essa noite. Porque Jesus está aqui.
não está aqui porque você está aqui ou porque eu estou aqui. Não, não é por isso. Ele está aqui porque Ele prometeu que quando nós nos reuníssemos para estudar a sua palavra, Ele estaria no meio de nós. Então o mesmo Jesus que foi lá, é o mesmo que está aqui. O mesmo. Agora a pergunta é, será que você e eu somos aquela mulher? Ou somos aquele jovem? Ou somos a multidão? Em que grupo nós nos encaixamos? Em qual deles nós estamos? Bom, de alguma maneira nós estamos em um deles. E o mais importante é saber que Jesus alcançou os três. Alcançou a mãe, o filho e a multidão. Isto quer dizer que Jesus pode alcançar cada um de nós. Ele pode alcançar cada pessoa exatamente onde a pessoa se encontra, no quadro em que ela está, no contexto em que ela está. Por favor, levanta a sua cabeça, olha para mim um minutinho, olhe bem para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema que você tem e que eu tenho é problema para nós, mas não para Deus. A luta que você passa é uma luta para você, não para Deus. Então não coloque o seu foco no problema. Coloque o seu foco naquele que pode resolver o problema. Deus pode resolver o problema? Pode. Mas às vezes Ele não resolve o problema. Ele te dá forças para você passar por esta fase. Às vezes Deus acalma a tempestade. E às vezes Ele te dá paz no meio da tempestade. A tempestade continua, mas no meio da tempestade Ele dá paz para você. Deu para entender ou não? Então nem sempre Deus vai resolver o seu problema, mas Ele vai te dar forças para você passar, sobressair, superar estes problemas. Você lembra da história da Arca de Noé? Do dilúvio? Lembra dessa história? Noé construiu a arca. Enquanto construía a arca, ele pregava. Quando terminou de construir, terminou a pregação, ele fez um apelo. Ninguém aceitou, mas a família aceitou. Estamos falando de família. A família aceitou. Entrou Noé e a família. E os animais. Só que tem um outro detalhe. Quando Noé entrou e fechou a porta por dentro, o anjo de Deus fechou a porta por fora. Isto significava que quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. E agora vem o que eu quero aplicar para nós no tema de hoje. A arca de Noé tinha leme? Não. Tinha algum homem lá dentro que era o piloto? Pilotar aquele negócio? Não, não tinha leme. Olha a situação de Noé com a família dele e os animais. Estavam dentro da arca. Um baita de um dilúvio lá fora. E eles estavam dentro de uma arca, vivendo totalmente pela fé. Quem dirigia aquela arca? Deus. É fácil a gente falar hoje porque a gente conhece a história. Mas quem estava lá dentro tinha que ter uma baita de uma fé. É ou não é? Pois é. Você e eu podemos ser alguém vivendo esse contexto. Às vezes nós queremos dirigir tudo. A gente não quer abrir mão, porque a gente quer estar no controle. Porque deixar Deus dirigir não é fácil. Mas entenda que em algum momento da vida você vai estar dentro da arca sem leme. Você não pode dirigir. Você não pode pilotar. Você não pode liderar. Você tem que entrar, sentar e esperar em Deus.
Isso é viver pela fé. Essa mulher da história não tinha o que fazer. O marido morreu, o filho morreu, e aí? Não tinha o que fazer. Ela estava nas mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, tenha certeza absoluta, pode ser o maior extremo da sua história, pode ser o momento mais dramático, mais terrível da sua história, quando você coloca tudo nas mãos de Deus e confia, tenha certeza absoluta, o seu barco vai ser conduzido ao porto seguro. E tenha certeza, Deus vai curar você por dentro e por fora. E tem poder para ressuscitar o seu filho, a sua filha, o meu filho, a minha filha, a minha família e a sua família. E entenda uma coisa, todos nós precisamos diariamente viver pela fé e deixar Deus dirigir nossa vida. Isso é impressionante. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida que eu vi os maiores milagres de Deus. E eu sempre preguei o Evangelho, prego o Evangelho há mais de 35 anos. Mas foram os momentos mais difíceis que eu vi a mão de Deus assim de uma maneira sobrenatural. Claro, ninguém passou por tudo ainda. Nós ainda estamos nesse mundo e vamos passar por muita coisa ainda. Mas confiemos em Deus. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele não falha. Confiemos nele. Entreguemos nas mãos dele. Você não merece, tá? Eu também não mereço. Ninguém aqui merece. Então se joga nos braços dele. E deixa Deus fazer por você o que ninguém pode fazer. Deixa Deus operar na sua vida de um jeito que ninguém pode fazer, só Deus. Amém, irmãos? Alguém precisa essa noite de ouvir de Jesus a frase não chores? Além de mim? Quem mais precisa? Todo mundo, amém. Alguém aqui precisa de uma ressurreição em alguma área da vida? Entendeu o que eu estou falando? De uma ressurreição? Tem que ter coragem para levantar a mão, né? Sim, eu preciso. As duas mãos, né, irmã? Eu preciso. Então é o seguinte, nós vamos hoje orar por todo mundo. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Olha só, vai funcionar assim. Primeiro, eu vou pedir para os amigos queridos, irmãos queridos, que têm o coraçãozinho. Vou começar com esse grupo. Que vocês segurem o coraçãozinho na mão e se coloquem em pé, por favor. Os que têm o coração. Segura o coração e coloque-se em pé, por favor. Agora eu vou pedir aos amigos deles, vocês que estão em pé, deve ter alguém aí sentado que lhe conhece, que lhe convidou, que é seu amigo, que é seu parente. Vou pedir que se levante ao lado dessa pessoa e coloque a mão no ombro dela. Claro, se for possível também, porque às vezes a pessoa não tem essa intimidade toda. Então, se não é possível, fica só do lado, né? Mas se é possível, pode abraçar. Muito bem. Isso. Agora eu vou pedir para a Lucy vir até aqui. E a Lucy, se precisar usar aqui o púlpito, pode ficar à vontade. A Lucy é uma cantora. É uma pregadora através da música. E nós combinamos uma música para esse momento. Ela vai cantar uma música. Quando ela começar a cantar, eu vou fazer assim para vocês que estão em pé. Assim, eu vou fazer assim, ó. Sabe o que é isso? Chega mais perto. Aí eu vou pedir, ela vai estar cantando, eu vou fazer assim. Aí você que está em pé, com o seu amigo, com a sua amiga, vai sair daí e vai vir aqui, ó. Não precisa subir aqui não. Vai ficar aqui embaixo. Junto comigo, nós vamos ficar juntos aqui, tá bem? E vamos acompanhar a música toda dela aqui da frente, olhando para ela. E você vai pregar para nós. Quando ela terminar de cantar, aí eu vou fazer um convite para os outros que estão sentados.
e também para o internauta. Combinado? Prega, irmã.